A gente vai discutir se a gente está preocupado com a má fase deles, mas acho que esse começo de conversa já pode indicar que eu acho que eles mesmos não devem estar preocupados, né? Acho que não, dificilmente. Tipo, o Nuggets, por mais pouca inspiração que a gente tenha visto deles nas últimas semanas, de uma defesa sofrível, eu acho que eles devem olhar e falar: a gente tá em primeiro, a gente perdeu aí 5 jogos seguidos, ninguém chegou perto da gente no Oeste. Eu acho que entre eles deve estar tudo bem. É que vai dando uma ansiedade, né? Tipo, gente, começa daqui 2 semanas os playoffs. Vocês estão jogando mal pra cacete. Vocês perderam 5 jogos seguidos, só não perderam 7 jogos seguidos, porque no meio do caminho enfrentaram o Pistons. É uma colherzinha de chá. Então, não sei. Então, nesse caso, eu acho que ter experiência prévia faz toda a diferença. Especialmente quando a gente está falando de jogadores comprarem um modelo de jogo. A gente vê com bastante frequência técnico novo colocar aí uma nova defesa numa equipe, e aí 5 jogos de fracasso, 5 jogos que isso não dá certo, os jogadores param de acreditar naquele sistema. E aí se começa a ver jogadores tomando decisões próprias do que fazer em quadra, dos dois lados da quadra, tanto na defesa quanto no ataque. E aí vira terra de ninguém, dá um tempinho e o técnico cai. Eu acho que os jogadores precisam de uma experiência prévia de sucesso para acreditar que aquele modelo faz sentido. Então, times que já chegaram longe, que já foram para os playoffs, que já chegaram numa final de conferência, que já foram campeões, eles acreditam naquilo que eles fazem. E, de verdade, ficar se duvidando o tempo todo, ficar se questionando se o que você está fazendo faz ou não faz sentido, consome muita energia, consome muito tempo. Jogadores profissionais não podem se dar o luxo de gastar esse tipo de energia. E a última vez que o Celtics foi para os playoffs, completo, bonitinho, foi ano passado. Exato. E chegou até a final da NBA, chegou a liderar a final da NBA, então acho que eles sabem do que eles são capazes. E o Nuggets, a última vez que o Nuggets esteve completo, com Jamal Murray e todo mundo em quadra, chegou na final do Oeste, na bolha. Foi na bolha faz um tempo, mas foi a última vez que esse time estava completo. E agora que eles são completos de novo, é o time de melhor campanha no Oeste. Então, eu acho que merece um voto de confiança. Eu acho que eles acreditam nisso, de a gente tá jogando mal, mas a gente sabe que quando tudo dá certo, a gente é um dos melhores times da NBA. Então você tem esse lugar, essa memória afetiva para retornar, a ponto de você não desconfiar do jeito que você está jogando, do esquema tático, do seu técnico. Inclusive, às vezes é uma cilada, porque um time joga muito bem, constrói essa memória, e aí perde um jogador por lesão. E aí você não se preocupa, porque quando ele voltar, a gente vai dar tudo certo. E às vezes não dá, às vezes o jogador não volta. Eu nunca superei o Chicago Bulls que ficou refém do Derrick Rose, porque o Derrick Rose lesionou, e eles sabiam que com o Derrick Rose eles iam ser imbatíveis. E aí espera, não voltou nunca, quando voltou não era mais o jogador. Então não deu certo. Então é uma cilada, mas eu acho que os jogadores acreditam que se uma coisa deu certo, ela pode dar certo de novo, e portanto não é motivo de preocupação. E eu acho que essa mesma sensação se aplica a gente, não só eu e você. As pessoas que estão assistindo e que constroem juízos de valor em cima dessas equipes. A gente já sabe que o Nuggets e o Celtics são times de elite. Então, se eles passarem 40 jogos jogando muito mal, a não ser que seja uma coisa muito drástica, muito caricata, que pareça assim irremediável, a gente vai começar a inventar desculpas. Eles não estão engajados, eles estão cansados. Ainda mais agora que é final de temporada regular. Isso. O pessoal só não quer se machucar, né? Quer só passar livre, incólume, até chegar aos playoffs. Perfeito. É difícil não usar o argumento do tá tirando o pé do acelerador. E eu acho que é esquisito para quem acompanha de fora, para quem não acompanha a NBA o tempo inteiro. Mas a gente não julga os times pelo momento deles. A gente vem aqui no Bola Presa toda semana falar do momento das equipes, mas a gente usa para fazer essa análise a história do time. A história é muito importante. O Nuggets passar 20 jogos aí horrorosos, perdendo tudo, não apaga o fato de que a gente sabe o que esse time é capaz, o que esse time já construiu. A gente não analisa times no vácuo, a gente não analisa times no momento. A gente leva em consideração a memória que a gente já construiu dessas equipes. O que talvez nem seja justo, mas é uma coisa que a gente faz. Acontece as duas coisas, que a gente não consegue prever o futuro nunca. Mas, às vezes, a gente é salvo de só não se emocionar demais com alguma bobagem. Então, tipo, não, tá tudo bem, esse time é bom no fim das contas. E é bom no fim das contas mesmo. Mas, às vezes, a gente começa, e essa é a questão.
às vezes a gente demora para perceber uma tendência. Às vezes um time era bom e no fim das contas tá tudo errado. E você fala, mas nossa, quando isso aconteceu? Aconteceu nesse período, esse mês que foi horrível. E a gente falou, foi só um mês. Isso a gente ignorou, porque na longa história daquele time era um período muito curto de tempo. E aí, ao longo dos anos, ao longo das décadas, você vai encontrar exemplo das duas coisas. A má fase do Nuggets e do Celtics podem ser sinal de coisas mais graves? Podem. Podem não ser absolutamente nada. E daqui 2, 3 semanas a gente está falando de como eles são dominantes nos playoffs? Também pode ser. E aí a gente tem que ficar aqui, quando a gente está no meio do processo, a gente tem que tentar, será que isso aqui é alguma coisa? Não sei, a gente vai tentando interpretar. E na falta de informação, a gente acaba apelando justamente para a memória. Quando a gente não entende muito bem o presente, a gente volta para o passado. E lembra do Indiana Pacers. Exato. O Indiana Pacers é um caso extremo. Assim. Claro, mas a gente lembra de vários outros times que simplesmente tiraram o pé do acelerador nas retas finais das temporadas, né? Acontece com muita frequência. E esses times a gente escapa da memória, né? Porque, tipo, claro. O Pacers fica na memória, de tão drástico que foi. Agora, se o time só jogou mal 2 semanas e voltou a ser o que era, já apaguei do meu cérebro. Não vou gastar espaço com isso. Então é por isso que a gente confia num time, mesmo que ele esteja jogando mal. Assim como os jogadores precisam confiar quando eles têm um jogo em que as bolas de 3 pontos eles não caem, por exemplo. Eles não vão jogar todo o esquema tático ofensivo na privada e falar, não dá pra arremessar a bola de 3. A gente errou tudo nesse último jogo. É uma compreensão de que a longo prazo faz sentido, de que já trouxe resultados antes, que um jogo só é só um jogo, tá tudo bem. O Nuggets está numa má fase, é a pior defesa da NBA nas últimas 2, 3 semanas, perdeu aí 4 jogos seguidos, depois perdeu pro Knicks de novo, mas continua em primeiro. O Celtics ainda está perdendo posição para os rivais diretos. O Nuggets está em primeiro. O Celtics ganhou 6 e perdeu 6 nos últimos 12 jogos. E o Bucks e o Sixers estão num nível assim surreal, alucinante. E agora o Celtics está em terceiro. Ou passou de volta o Sixers? Passou. O Sixers está em terceiro. Mas o Celtics ganhou do Kings. Não? Isso, mas é que o Sixers venceu 9 das últimas 10. Então. Seria bem difícil o Celtics, nesse momento, sustentar a segunda colocação. E aí, se o Celtics fica em terceiro, o caminho para a final passa por Sixers e Bucks, ou seja, tem que enfrentar os dois sem mando de quadra. Então, o Celtics tem esse lado da conversa que é... Talvez vocês não tenham piorado tanto assim. Mas é um péssimo momento para você não estar com o pé inteiro no acelerador. Era o momento de você garantir mando de quadra, acabar em primeiro, para deixar Bucks e Sixers se matarem na segunda rodada. Claro, Então eles têm todos os incentivos do mundo para jogarem o melhor basquete deles, e várias das críticas em relação aos Celtics tá nesse aspecto, né? Da intensidade. No aspecto da intensidade. Até na vitória contra o Kings, o Jaylen Brown saiu do jogo falando: finalmente, esse é o time que eu conheço, que eu reconheço, e que a gente não tirou o pé do acelerador o jogo inteiro. Que a gente atacou. Quando a gente falou do Celtics no começo da temporada, que eles tinham o melhor ataque da NBA, era isso. Eles infiltram o tempo inteiro e passam para fora, só que eles têm 5 excelentes arremessadores o tempo inteiro. O Brogdon, o Horford acertando um absurdo de 3 pontos, mais Tatum, mais Jaylen Brown. É só muito. É muito. Demais para qualquer defesa. Né? E aí entra o Derek White do banco. E aí entra o Brogdon e o Marcus Smart jogando bem. Aí o Marcus Smart também não tá jogando bem agora, no ataque. E agora não, agora parece aqueles... Tá voltando a aparecer os Celtics da temporada passada, que parecia meio preguiçoso, do tipo, dá a bola pro Tatum. Hein? Isso, os piores hábitos do Celtics, que é voltar a ser um time de mano a mano, em que a bola gira muito pouco, que eles dão poucos arremessos livres. E a defesa a mesma coisa. É tanto defensor de perímetro forte. De novo, o Brogdon, o Derek White, o Jaylen Brown, o Marcus Smart, todo mundo bem conhecido por ser bom marcador de perímetro. Mas dá trabalho, né? E cansa muito. E aí tem uns jogos que você fala, eles não defenderam do jeito que eles poderiam defender. E os números gerais da temporada, 4º melhor ataque, 4ª melhor defesa. É claro, não vou xingar um time que é o 4º melhor ataque, a 4ª melhor defesa. Números gerais existem justamente para isso, para a gente levar em consideração que às vezes você tem momentos ruins, você tem momentos muito melhores do que o normal. Mas na média, o time é elite. Então a gente sabe que o que incomoda de ver eles ganharem 6 e perderem 6, com derrotas pro Rockets, pro Jazz, 2 pro Knicks no período, vocês podem ser muito melhor. A gente viu aí, volta e meia a gente vê vocês serem melhores que isso,
Ganharam agora do Kings em Sacramento, mas o Bucks está deixando vocês para trás na tabela. O Sixers, que estava bem atrás, chegou a passar. E vocês, agora é a hora de mostrar urgência. Mas deixar os adversários do leste passarem ele não é nada perto de ter perdido pro Rockets. Isso sim é uma vergonha. Não, sério. A única solução é surra de chibata. A sorte deles é que não tem torcida organizada lá. Nossa, não, isso. Teriam pichado o CT do Celtics com certeza. Teria invadido o CT para cobrar seriedade. Não tem pressão e é por isso que um time como o Celtics perde pro Rockets. Não, e sai impune disso. Inaceitável. Inaceitável. Mas é isso, né? A gente sabe que o time tá aí no topo, tanto do ataque quanto da defesa. É só um momento ruim. Talvez não seja, mas psicologicamente a gente olha pro passado e acha que é, e os próprios jogadores também. E no Nuggets, o que mais me preocupa, também não sei se eu vou entrar em desespero, mas é que as coisas que estão dando mais errado nessa má fase são as coisas que já preocupavam antes. Então era sempre um ataque genial com uma defesa média. Agora a defesa tá uma porcaria. O banco de reservas é inexistente e os 2 jogadores que eles trouxeram na trade deadline para ajudar, Thomas Bryant e Red Jackson, nem estão jogando mais. O Red Jackson, que veio para o lugar do Bones Highland, não joga, não entra mais. E o Thomas Bryant está jogando cada vez menos. E agora o Zeke Nash voltou de lesão, tá jogando até mais minutos que o Thomas Bryant em alguns jogos. Então, tipo, o banco não passava confiança e parece estar pior. A defesa não passava confiança e parece pior. Tipo, precisa dar certo se eles quiserem. É um time com ambição de título. Claro. Não é um time que só quer ir lá e fazer uns jogos bonitinhos nos playoffs. Acho que o que assusta é um time com tanta ambição de título ter defeitos tão visíveis. E eles estão particularmente visíveis nessa fase da temporada. Então acho que é uma fase que colocou uma lupa aí nesses problemas que a gente já discutia sobre o Nuggets, sei lá, antes da temporada começar. Então acho que essa é a parte mais preocupante, mas sei lá, então, vamos acabar em primeiro. E como você disse antes, capaz de ser o único time do Oeste que passa de 50 vitórias. Pois é bem provável. E eu acho que se todos esses defeitos estão bem visíveis e evidentes, o fato deles acabarem em primeiro e serem um dos únicos times a conseguir 50 vitórias, significa que o resto que eles fazem compensa. É que eles não estão fazendo o resto no mesmo nível que a gente viu acontecer no resto da temporada, né?